Boa noite, pessoal. Tudo bem? Iniciamos então mais uma live nessa noite de segunda-feira. Então, novamente estamos aqui mais uma segunda, iniciando uma nova live. Então, está no ar o Cup of Science Live. Meu nome é Rodrigo Stagmeier, sou assessor de iniciação à pesquisa e extensão da Fevale, professor dos cursos de farmácia e biomedicina. Vem com a gente. Esse programa é uma realização da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, gente. Vamos chegando, vamos se organizando, vamos se arrumando, sentando nas cadeiras da poltrona, na cama, onde você quiser, tá? Se senta aí e vamos ter um papo bem legal hoje sobre um assunto extremamente sério. Então, vão se aproximando. Quem puder, compartilhe o vídeo aí para a gente ter um alcance maior de pessoas, tá? Quem puder também, por gentileza, curta aí a nossa página do PPG Fevale para você ficar informado de todas as coisas. Então, vamos começar a nossa live do dia 25 de maio, gente. Vamos lá, vou deixar aqui passando aqui embaixo os Instagrams dos mestrados e doutorados da Fevale, tá? Vai passar uns, eu vou passar outros ali. Siga também os nossos Instagrams lá, dá o apoio lá, verifique que vem muita informação legal. As inscrições para a seleção de mestrado e doutorado estão abertas, então fique de olho porque tem oportunidade de bolsa, tá, gente? Então vou deixar aqui passando. Opa, fica aqui. Eita, meu. Peraí. É para ficar o coisinho girando, passando. Esse. Alguns depois eu boto os outros que não vamos mais. Então sigam todos os nossos Instagrams, tá bom, gente? Tá bom? Então, deixa eu ajeitar aqui. Fazer um pequeno aqui. Então, pessoas, o assunto de hoje, qual que é o assunto de hoje, Rodrigo? O assunto de hoje é saúde mental, pessoas, que é algo que tem sido extremamente falado, porque possivelmente será a nossa segunda grande onda de estragos na saúde das pessoas, gente. Casos de depressão, casos de suicídio, estresse, ansiedade, tem aumentado extremamente nos últimos tempos, principalmente com a questão dessa maldita pandemia. Então, saúde mental se torna um assunto essencial para tal, tá? Antes de começar, só queria agradecer por semana passada no enorme número de visualizações de pessoas vendo a nossa live semana passada. Ao longo da semana, foi também enorme o número de pessoas que acessaram e viram o nosso vídeo, conversando com o professor Dr. Fernando Rosado Spilk. Então, fica o nosso agradecimento aqui por mais uma vez estarem nos acompanhando e continuem nos acompanhando, porque a princípio continuamos toda a semana nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tá? Infelizmente, nós temos alguns dados que nos mostram que essa parte de saúde mental não é algo que esteja, vamos dizer assim, de forma não tem uma palavra correta para isso, mas vamos dizer assim, não é equilibrado, de uma forma que a gente pode dizer, isso não é problema, tá tudo controlado. Não, não tá, gente. É só olhar esses dados aqui que eu estou apresentando da OMS, que mostra, por exemplo, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, gente. Se cogita que pelo menos 18,6 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de transtorno psicológico. E, paralelamente agora ao coronavírus, ao Covid-19, a própria OMS vê que a gente vai ter um aumento enorme de depressão, de ideações suicidas. Nós vamos ter agora uma onda disso. Então temos que ficar alertas, temos que preparar, porque o nosso não é só o vírus que está atacando, o nosso psicológico também. Então a gente ficar isolado numa casa, alguns têm família em casa, outros estão sozinhos, outros têm que trabalhar e têm medo de sair porque tem medo de contrair alguma coisa, alguns têm que sair e têm medo de contrair e trazer para sua família. Então a gente convive com o medo todos os dias. Então isso tudo vai impactando na nossa saúde mental. Outros dados aqui da OMS, olhem bem, estima-se, na verdade, 322 milhões de pessoas no mundo tenham depressão atualmente. E aí vamos pegar números do Brasil, que fizeram um estudo em 2010 e um estudo em 2016. Comparando o estudo com a questão das taxas de suicídio que nós tivemos aqui no Brasil em 2010, comparado com 2016, houve um aumento de 7% nos casos de suicídio. Enquanto isso,
no mundo abaixou 9,8%. Ah, mas Rodrigo, 9,8%, então foi maravilhoso, baixou tanto, quase não tem mais suicídio? Não, gente. A gente tem uma taxa enorme de pessoas que têm se suicidado, pessoas que muitas vezes aparentam para a gente estar bem, mas não estão. Então, temos um índice muito alto, mesmo com essa baixa. Temos uma alta no Brasil, uma baixa no mundo, mas continuam sendo altos. Olhem aqui, 800 mil pessoas acabam com suas vidas todo ano por suicídio. Isso dá uma média de um suicídio a cada 40 segundos, pessoas. Isso é muito alto. É um índice muito grande, pessoas. Além do que, pesquisas já indicam que os problemas de saúde mental vão ser, o que eu falei, vão ser uma segunda onda de estrago na saúde. Na verdade, já está acontecendo um estrago na saúde de muitas pessoas. Então, isso tende a ser um grande mal. Além do vírus, a parte psicológica, a nossa saúde mental, vai impactar em muitos problemas. Vai impactar no aumento de suicídio, aumento de depressão, estresse, ansiedade. Cogita-se que os números de suicídios devem dobrar nesse ano. Acredita-se que de 800 mil mortes que ocorrem todo ano, esse ano talvez chegamos a por volta de 1,5 milhão. Então, depressão não é brincadeira, saúde mental não é brincadeira. Muitas pessoas acham que isso é frescura. Não é frescura, gente, não é frescura. É problema e tende a intensificar nesse período. Por isso que o tema de hoje é um tema sério, tá? É um tema que é pertinente basicamente para todo mundo, que é a questão do isolamento social e a nossa saúde mental, tá? Aproveito aqui para passar que a gente também tem tido um índice alarmante de casos de violência doméstica, de violência contra mulheres, de feminicídios, gente. Isso aqui eu peguei essa imagem aqui do Instagram da psicologia da Fevale, do curso de graduação da Fevale, que fala sobre essa questão de se isolar não é se calar. Gente, se vocês ouvirem alguém sofrendo de abuso doméstico, de violência, vocês ouvirem gritos, isso em si, denunciem. Se você sofre desse problema, denuncia, não fica calado. Não pode. Não deixa ele fazer isso contigo. Denuncia, gente. Tem o número 180, ligue para lá e denuncie. Temos também outros números agora, que eu vi essa semana no site da Gaúcha, que agora tem um WhatsApp para denúncias, tá? Que está aqui na tela, que é o 51 98444 0606, que é uma forma também de mandar vídeos, mandar imagens, mandar a denúncia por ali, tá? Mas se for uma coisa urgente, ligue. Liga para a Brigada Militar, liga para a Polícia Civil, liga para o 190, liga para o 197 e denuncia. Não deixe com que as pessoas maltratem outras. Tem se intensificado o número de feminicídios. Em abril, comparado ao abril de 2020, comparado ao abril de 2019, aumentou no Rio Grande do Sul em 66% os casos de feminicídio. Então, não podemos ficar calados. Tá bom? Sei que é um assunto meio pesado, assim, eu até não fiz piada no início, porque também não é um assunto para tanto, tá? Mas vamos tentar, saúde mental, né? Então, vamos nos respirar fundo em si, manter a cabeça focada, não deixamos nos abater pelas coisas, vamos sorrir, brincar, cantar, sei lá, se eu soubesse cantar, eu cantaria para vocês, mas eu não sei cantar, eu ia afastar todo mundo, tá? Aproveitando aqui, não sei se vocês viram, lá na China, isso acho que vai ser tendência, né, gente? O número de divórcios aumentou depois que fizeram relaxamento em alguns lugares, gente. Em alguns lugares relaxaram o negócio lá do isolamento social, em seguida, em algumas cidades da China lá, eles agendaram para semanas de pessoas querendo se divorciar. Viver em conjunto, viver junto, pode gerar problema, tá? E para você que ia casar nesse momento dessa pandemia, talvez isso seja um aviso para a sua vida. Eu tô brincando. Seja feliz, casa. Pessoas, aproveitando antes de começar aqui, só para avisar então, que as inscrições dos mestrados e doutorados estão abertos até 15 de junho. Pode ser verificado aí na questão, no site fevale.br/estricto. Lá tem todos os nossos mestrados e doutorados que estão abertos para a seleção e temos oportunidades de bolsa. Então,
vá lá, verifique, temos possibilidade, até dia 15 de junho as inscrições estão abertas. Aqui trago os exemplos dos mestrados e doutorados que estão abertos às inscrições, então mestrado em administração, diversidade cultural, processo, manifestações culturais, mestrado em psicologia, qualidade ambiental, toxicologia, virologia, mestrado em tecnologias. Então, nós temos vários em si para se trazer, tá? Temos vários. Deixa eu só passar aqui pro ladinho aqui, que dá uma trancadinha, tá? O de indústria criativa, às vezes tranca os negocinhos, tá? Também tem um doutorado em diversidade cultural, doutorado em processo de manifestações, doutorado em qualidade mental, doutorado em tecnologias e materiais. Então, temos várias possibilidades para os senhores e senhoras, tá? E senhoritas e senhoritos. Então, por gentileza, deem uma olhadinha lá no site, tá? Em si e verifiquem. Então, hoje temos a nossa professora, pesquisadora, extensionista da Universidade Fevale, a doutora Carmen Regina Giongo, que virá para nos trazer, então, o assunto em questão do isolamento social e saúde mental. A doutora Carmen Regina Giongo, ela é graduada em psicologia, tá? Especialista em psicologia organizacional, mestre em psicologia, doutora em psicologia social institucional, pós-doutora em psicologia social institucional, pós-doutora em antropologia na França e hoje é pós-doutorando em política social e serviço social. Jesus, né? Haja coisa em si. Ela deve ter uns 120 anos, mas ela mente, né? Depois vai ter que ensinar pra gente qual que é o creme que ela usa, porque não pode ter tanta coisa assim. Ela é extremamente nova, né? Ela é docente da graduação nos cursos de psicologia e é pesquisadora da Universidade Fevale no mestrado de psicologia e também professora de projetos de extensão. Então, nós vamos receber agora a Carmen Regina Giongo. Oi, Rodrigo. Olá! Já demorei porque eu fico falando, né? Me atraso, mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por vir conversar conosco a respeito de um assunto tão relevante. Então, meus agradecimentos, Carmen, pelo aceite. Eu que agradeço, estou bem feliz de estar aqui contigo essa noite e com o pessoal que está nos assistindo, né? Nesse dia friozinho, assim, bom para sentar e falar de saúde mental, né? Então, acho que vai ser uma noite bem legal. Já estava rindo contigo aqui, Rodrigo, adoro tuas lives. Sou tua fã. Obrigado, sou meio louco, assim. Eu tento me controlar. Deve ser o tempo da quarentena. Também tô ficando, já não era bem, né? Agora sair da minha estribeira, mas tudo bem. Mas a gente vai te analisar, eu tenho aqui meu companheiro, que eu fico conversando com ele quando eu preciso, né? Esse ótimo. É o BB8, olha só, o BB8 nos acompanhando. Então, Carmen, hoje então viemos falar sobre esse mal que está afligindo a questão da saúde mental. Mas antes de iniciar, eu queria que você me dissesse o que engloba a saúde mental, para a gente entender sobre o tema que a gente vai trabalhar hoje. Rodrigo, a questão da saúde mental tem uma definição bem ampla, né? A gente entende a saúde mental como fruto das questões nossas, assim, psíquicas, biológicas, genéticas. Tem até um termo que a gente usa na psicologia que se chama biopsicossocial, né? Ou seja, a gente tem questões biológicas, né? Tem questões psíquicas e sociais. O que a gente discute hoje muito na psicologia? A saúde mental, ela está diretamente relacionada à garantia de direitos humanos. Então, para a gente estar saudável, para a gente estar bem psiquicamente, a gente precisa ter uma série de garantias, né? Legais, institucionais, né? Relacionadas aos direitos. Então, a saúde mental, ela tem tudo a ver, por exemplo, com condições de moradia, com trabalho, né, com garantia de direitos, com socialização, com vínculos sociais, com rede de apoio social, que a gente chama, que é a galera de volta, assim, né, vizinho, família, companheiro, companheira. Então, a saúde mental engloba essa coisa bem complexa, assim, né, mas que, resumindo, tem a ver com a gente, com as nossas questões, com a nossa história, mas tem tudo a ver
com o lugar onde a gente está inserido, com a garantia dos nossos direitos. Ok, então a gente agora tive um panorama a respeito da saúde global. Então, outra pergunta. Hoje, as pessoas vários estão em casa, uns estão sozinhos, outros não, em si. Tiveram que se adaptar a um novo tipo de modelo de vida, praticamente não sair de casa, só ir para fazer compras, isso. E tem muita gente que fica se cobrando. Mas antes eu sempre estava animado para as coisas, antes eu levantava bem, antes eu estava assim, eu estava assado. Mas no momento que a gente vive tudo isso de ter que ficar em casa, ter que se isolar, eu não sei, algumas pessoas se cobram, por que eu não sou mais como antes? Mas será que isso não é devido ao momento que a gente está? Será que a pessoa tem que se cobrar para se manter com a mesma vontade que tinha antes? Ou não sei exatamente o que falar. Que ótimo que tu não sabe o que falar, já é admitir um limite. A gente não tem que saber falar tudo e sobre tudo. Mas assim, Rodrigo, essa é uma questão que me incomoda muito também. Eu acho que a gente pode conversar bastante sobre isso. Também quero incentivar as pessoas a mandarem suas perguntas, né, Rodrigo? Sim, mandem suas perguntas. Comentarem, concordam, não concordam, o que vocês querem discutir. Mas assim, acho bem importante. O que eu percebi no início da pandemia? Aquela chuva, as listas de coisas para fazer. Não sei se tu lembra, Rodrigo, e tem até hoje, né? E live, e yoga, e exercício, e comida, e receita, e né, conferência. Então, a gente começou a quarentena imaginando que o que iria acontecer, uma transposição, assim, uma transição daquilo que a gente fazia fora, né, o que a gente tinha, né, antes da pandemia, com aquilo que se tornou a nossa vida hoje, assim, né. Então, a gente teve um luto importante, eu acho que a gente vive esse luto ainda de perder a nossa rotina, de perder as coisas que a gente fazia, e eu acho que muitas vezes para lidar com esse luto, a gente se hiperacelerou. A gente se encheu de coisas, as pessoas encheram a gente de coisa, nós enchemos os nossos colegas de trabalho, de demandas, justamente para tentar lidar com o sofrimento que é viver o que a gente está vivendo. Então, eu sempre discuto, assim, né, eu acompanho muito a situação de trabalhadores, e eu sempre falo assim, gente, a gente não está em home office, aquele ideal do home office, bota home office no Google Imagens. Cara, é uma janela com céu azul, uma mesinha linda ali, estilo industrial, e a pessoa sozinha trabalhando. Não, a gente inclusive não tá eu vi um vídeo na internet que falava sobre a nova visão de vida home office, como vai ser maravilhoso. Eu não sei o quanto assim ser para todo mundo, tudo vai depender do emprego, que fica buscando, tu vai poder trabalhar onde você quiser, da forma como tu quiser. Não sei se vai bem isso. Acho que depende, tem alguns empregos que é mais fácil de adaptar, mas nem todos vai conseguir fazer uma adaptação. Exato, e é isso, Rodrigo, eu acho que a gente tinha uma idealização do trabalho em casa, muitos de nós, né? E quando isso aconteceu num contexto de um desastre. A gente está vivendo um desastre biológico, né? Então, assim, é óbvio que a gente não ia manter a produtividade. É óbvio que a gente não ia manter o desempenho. É óbvio que a gente ia se sentir mal, né? Então, assim, era esperado. Só que justamente o que nos faz sofrer também é muitas vezes a cobrança de que a gente tem que estar bem, de que a gente tem que dormir a mesma carga horária, né, as mesmas horas, que a gente tem que atingir aquelas mesmas metas no trabalho, de que a gente tem que se exercitar, comer direito, cozinhar e ainda tá bem para a câmera, assim, tá, né, direitinho para quando aparecer no vídeo. E, na verdade, isso gera muito sofrimento, porque é algo que é impossível, porque a gente precisa se localizar nesse momento que é muito difícil, que a gente está vivendo um luto pelas pessoas que estão perdendo a vida, pelos profissionais da saúde, tem, né, o medo, profissionais de linha de frente, de modo geral, o medo, como você falou, né, de muitas vezes sair de casa, ou de infectar alguém, ou de ser infectado. É normal ter medo, então, nessa época?
é normal, né? Eu até fiz uma revisão sistemática aqui, que é assim, pegar vários estudos de situações anteriores, como Ebola, SARS, né? Que a psicologia já vivenciou esses processos e fez estudos de como as pessoas se sentem, né, diante de uma situação como essa. E mesmo agora a gente já tem estudos recentes que mostram os impactos psicológicos da pandemia. Todos esses estudos vão dizer o quê? Que é normal e é esperado que a gente tenha medo, que a gente sinta raiva, né, muitas vezes, que a gente se sinta inseguro, que a gente sinta medo de perder o nosso trabalho, que a gente sinta medo de ser infectado ou de infectar alguém. Então, esses sinais, eles são esperados da pessoa, né, são esperados de alguém que está vivendo uma pandemia. Então, é até importante a gente discutir, assim, tem algumas coisas que são esperadas. E eu acho, Rodrigo, que nesse sentido foi difícil para todo mundo, está sendo, porque eu acho que a gente tinha, assim, pelo menos 2 ideais sociais que a gente vive. Um deles que é da produtividade, ou seja, a gente nunca pode parar de produzir, nem numa pandemia, né? Aquela lógica, assim, não, produtivista. E outra que é o ideal de felicidade em tempo integral, né? Então, até voltando à questão da saúde mental também, tá saudável não significa estar feliz o tempo inteiro, né? Tá saudável, tá bem, significa a gente também sofrer Sim. E conseguir lidar com o que não tá bem, né? Então, eu acho que a pandemia também expôs e colocou em xeque esses 2 ideais que a gente vive muito forte, que é de ter que produzir o tempo todo e a gente não está conseguindo produzir direito, e que é ser feliz o tempo todo e a gente está triste. E é óbvio que a gente vai estar triste, né? É esperado que a gente esteja triste. Sim. Seria muito estranho, né? A gente aqui o tempo todo tudo bem, e também seria um processo de negação, né? Da realidade. Então, Sim. Eu acho que tem esse contexto, assim, que está desafiando o nosso funcionamento social também, né? Quais seriam, então, os piores danos psicológicos para as pessoas? Porque a gente está vendo um aumento de suicídio das pessoas, aumento de ansiedade, aumento de depressão em si. Tipo, o que deve impactar de forma mais intensa, mais forte a população em geral com esse isolamento? De modo geral, Rodrigo, assim, os estudos mostram, né, a gente até já tem estudos publicados agora, assim, nesse mês, feitos na China, feitos no Canadá, feitos em alguns países da África, né, e esses estudos todos apontam para sintomas de ansiedade, né, a ansiedade, assim, na população em geral, nesses países tem aumentado cerca de 3 vezes, além do que já é normal, esperado, né? Entre profissionais da saúde, os estudos mostram que ela aumentou cerca de 40%. Então, sintomas, né, de ansiedade, relacionados à depressão também. A gente tem, em alguns casos, as pessoas podem viver uma situação de estresse pós-traumático, né, que é um sofrimento gerado diante de uma situação traumática, estressora. Né? Então, principalmente sintomas de depressão, ansiedade e tal, e profissionais da saúde também, né? Só que aumentado. Não só profissionais da saúde, né? Mas profissionais de linha de frente, assim. É que os estudos investigam mais enfermeiros, médicos Sim. E tal. Nos profissionais que são cuidadores, e isso a gente pode pensar nos psicólogos, nos assistentes sociais, médicos, técnicos de enfermagem, equipes que cuidam de outras pessoas de modo geral, a gente tem um risco de desenvolvimento do burnout, que é um estresse crônico, né? Ele, em alguns casos, ele pode evoluir, né, para um quadro, por exemplo, de ideação suicida, né? De depressão. Mas o burnout ele é especificamente relacionado ao trabalho e ele é uma exaustão muito grande. E ele já afetava cuidadores, né? Uhum. Então, a gente tem uma perspectiva de que ele afete muito mais. Outras questões que podem surgir. O que os estudos mostram? Que quando as pessoas vivem mais sintomas de estresse e depressão, quais são os comportamentos que elas tendem a fazer, a ter, né? Aumentar o uso de álcool,
tabaco, né, cigarro, outras drogas e se viciar em jogos, né? E aqui a gente pode até pensar assim, ó, e até se questionar, né, se a gente não está muitas vezes desenvolvendo um comportamento compulsivo com relação às redes sociais, por exemplo, né? Então pode ser que algumas pessoas vão ficar super ligadas em jogos pela internet e tal, outras podem ficar, por exemplo, em redes sociais. E aí é claro que a gente tem que ter cuidado, porque justamente a tecnologia que está permitindo o nosso contato social. Então, se eu me desligar, se eu disser para alguém, abandona o celular uns dias, eu estou dizendo para essa pessoa não ter contato, né, com outras pessoas. Então, é muito delicado, assim, mas a gente tem que observar esse limite, porque a adição à internet, a jogos e tal, ela tende a ser um comportamento para lidar com o sofrimento. E aí, por outro lado, o que a gente indica, assim, que não seja o álcool, que não sejam as outras drogas, né, que não seja adição tecnológica, né, em excesso, assim. É muito importante que a gente fale, né, fale sobre o que a gente está sentindo, que a gente consiga admitir que não está bem, né, conversar com as pessoas sobre aquilo que não está bem, e que a gente encontre, eu acho que nós, assim, ditos especialistas, né, Rodrigo, acho que a gente tem um papel de ajudar as pessoas a pensarem como manter o contato social, né, sem o contato físico. Então, criar informação, criar orientação, né, ajudar as pessoas a pensarem, a interagirem, né, tem as chamadas, as videochamadas. Eu acho que tem muitas formas, né, formas de daqui um pouco elaborar, que a gente chama, dar conta desse sofrimento, né, seja escrevendo, seja produzindo, né, a gente dá muita risada com as minhas colegas de trabalho, porque uma está fazendo pão, a outra está costurando, né, então, assim, a gente vai encontrando coisas para dar um sentido para essa angústia, porque essa angústia vai vir, tem dias que a gente vai se afundar nela e não vai estar nada bem, e aí é importante a gente não sofrer sozinho, né, Sim, claro. gente falar, compartilhar, porque assim, eu vi no início, né, Rodrigo, esses dados seríssimos que você apresentou, né, prevendo os danos à saúde mental, prevendo o aumento do suicídio, eu acho assim, ó, cara, não dá só pra gente prever, né, e eu faço uma provocação, assim, porque eu acho que a questão de saúde mental é uma questão de política pública, de saúde pública, e a gente tem como prevenir. O suicídio, por exemplo, a gente tem como evitar. O aumento da depressão a gente tem como evitar. Como? Criando estratégia, criando plano, assim como a gente cria plano de protocolo de biossegurança, projeto, né, para cuidar da contaminação, a gente tem que criar projeto de apoio à saúde mental. Nesse momento, online, remoto, mas a gente precisa ter amparo para a população em geral, em especial para os profissionais de linha de frente. Então, assim, ó, não é, né, o governo vai prever que tem, o Ministério da Saúde, sei lá, a ONU, vai prever que tem um aumento. Sim, a gente prevê, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Claro. É possível evitar suicídio, por exemplo, é possível evitar. Tem vários estudos que mostram, por exemplo, que municípios que implantaram CAPS, por exemplo, ou que implantaram outros serviços de saúde mental, tem uma redução significativa nos suicídios daquele município. Então, o que eu estou dizendo? Saúde mental não é só um problema, uma questão individual. A gente não tem que dar conta sozinha, né? É um papel do governo, do Estado, e a gente tem que ter plano para isso, né? Então, eu acho que é bem importante lembrar, assim, porque às vezes a gente acha que, eu só não estou conseguindo dormir. Eu não estou conseguindo. Saiu uma pesquisa essa semana com 16 mil brasileiros que mostrou que 60% das pessoas não conseguem dormir durante a pandemia. 60%. Então não é uma questão só minha, é um sintoma coletivo. Sim. E o sono é essencial. Então, assim, o que a gente está fazendo, né? Para apoiar as pessoas, para ter um plano também de prevenção, né? E de intervenção em saúde.
Até saiu um estudo também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, acho que é na UERJ, que eles, antes de começar a pandemia, eles fizeram uma pesquisa em questão mais online, eles ligaram para as pessoas em si e fizeram um questionário, e aí, a partir daqueles questionários, viram que é em torno de 4% de pessoas que tinham fatores que poderiam levar à depressão. E aí, depois de um mês e pouco, fizeram uma nova amostragem e verificaram que o índice já estava acima de 8%. Então, dobrou o número, a porcentagem de pessoas que estavam com alguns fatores que poderiam levar à depressão devido a todo o contexto em si. Uma coisa que eu vi pessoas falando sobre dieta de informações, porque às vezes o excesso de informação pode também levar a pessoa a ter algum impacto também na saúde mental, porque tu liga a televisão, tu vê falando sobre corona, morte, e isso e aquilo, aí tu bota na internet, às vezes algum site é só isso, tu bota no rádio, às vezes estão falando isso. Então, eu já ouvi falar que as pessoas poderiam fazer também uma chamada dieta de informações, que é reduzir esse tipo de acesso para tentar não ficar tão impactado. Não sei, será que isso também ajuda? Eu vou trazer outro dado e daí a gente discute os dois cenários, tá, Rodrigo? Porque eu estava mesmo hoje olhando os protocolos e os estudos da ONU para a saúde mental, e sabe qual que é o principal fator de proteção da saúde mental durante a pandemia? É acesso à informação. Então, assim, por quê? Olha só que interessante, né? Essa mesma informação que eu concordo total contigo, assim, acho que essa mesma informação que pode nos sobrecarregar, né? Pode fazer com que a gente só pense nisso, e obviamente que não é bom a gente pensar nisso 24 horas, né? Mas essa mesma informação, ela é um fator protetivo, tanto físico, né? Obviamente, eu saber como me cuidar e saber como proteger os outros, mas eu achei interessante porque o estudo mostrou que o fator principal de proteção à saúde mental é a informação em primeiro lugar. E aí depois, rede de apoio, né? E aí vem as outras questões, assim, de rotina, de tal. O que eu sugiro, talvez, né, que também eu e todo mundo sugere, né? Todos os psicólogos sugerem, mas assim, ó, de ter um período, selecionar os canais de informação e ter um período do dia que tu vai acessar essa informação. Não ficar 24 horas, né, por dia acessando, mas ter um período onde você vai acessar e uma informação de qualidade. É claro que, ao mesmo tempo que eu tô dizendo isso, Rodrigo, eu tô pensando que, assim, ó, o dado, acho que do último IBGE mostrou que 35% da população brasileira não tem nem acesso à internet, né? E daí, toda vez que eu dou uma orientação... Vou ficar em casa, eu tenho Netflix, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é uma coisa. Agora eu não tenho acesso a nada, pode ser... assim, daí toda vez que eu penso e que eu discuto, agora a gente está discutindo, por exemplo, orientações, saúde mental, o próprio isolamento, né? Eu sempre penso assim, cara, para quem que a gente está falando? A gente está falando né? A gente está falando para os pares nossos, a gente está falando, por exemplo, eu acompanho a população em situação de rua de Novo Hamburgo. Tem um grupo de pessoas, cerca de 15 a 20 pessoas, que é ótimo que a prefeitura criou, inclusive, quero reconhecer, criou um abrigo temporário para as pessoas em situação de rua que tinham o desejo de se isolar e ficar num lugar seguro, né? E as pessoas estão lá confinadas, em quarentena, já faz 2 meses, né, com uma TV e as camas e tal, em abstinência, não pode sair porque isso coloca em risco. E aí eu fico pensando como é que seria se a nossa live fosse para esse grupo? Que dicas a gente daria para esse grupo que está confinado há 2 meses em abstinência, que não tem acesso à internet nem telefone, ou para aquele grupo, quem é de Novo Hamburgo aí está nos assistindo, né, um grupo de pessoas que está na rua ainda, ali na frente do Centro Pop, ali no Valão. Como é que seria se as nossas dicas hoje de saúde fossem para eles? Como é que quem não está nessa situação se sentiria, né? Se a gente falasse assim, por exemplo, não compartilha teu beck, não compartilha teu cigarro, tua garrafa de bebida. Se tu for dormir, na hora de deitar na calçada, deita com a cabeça
deita para os pés do teu companheiro para tu não, né, para evitar o contágio. Então, assim, toda vez que a gente discute dicas, discute saúde, discute isolamento, eu sempre penso que a gente não pode ignorar a desigualdade, sabe? Como você falou, é muito diferente eu falar de dano psíquico para quem está sozinho, né, tá numa situação de vida, numa casa confortável, para aquele que está isolado num abrigo, num albergue, para uma mulher, né, ou para um homem, mas, né, a gente sabe que a maioria é mulher, né, infelizmente, que está sofrendo uma situação de violência em casa, para um idoso, né, que está vivendo sozinho, para uma criança. Então, assim, eu acho que a pandemia e a gente olhar para a saúde mental das pessoas é considerar a desigualdade que a gente tem no Brasil, sabe? Eu estava olhando um outro estudo também, até anotei aqui, que, por exemplo, assim, ó, danos psíquicos da pandemia, tá? Para as pessoas com alta escolaridade e alta renda, o maior dano foi o isolamento social. Então, alta renda, alta escolaridade. Para quem tinha baixa renda e baixa escolaridade, o maior dano não foi o isolamento social, foi a falta de grana, né? Então, assim, outro dado importante, os danos psíquicos são muito maiores para as mulheres. E daí a gente tem a questão da violência, da sobrecarga das atividades domésticas, do cuidado com os filhos. Então, assim, a gente tem os trabalhadores que nunca nem puderam se afastar, nem puderam se isolar, né? Trabalhadores, por exemplo, Uber, entregadores do iFood, né? Que inclusive estão trabalhando mais e ganhando menos nesse período, em risco, sem acesso a EPI. Então, cara, é uma seara, assim, né? Como é que... E aí, assim, ó, diante desse cenário todo e dessa desigualdade, dos danos que você colocou no início da nossa conversa, como é que a gente pensa política pública, né? Então, assim, ó, as políticas, por exemplo, o apoio emergencial de R$600, é uma política também de saúde mental, não é só econômica. Se eu estou dizendo, por exemplo, que em países de problema, com maiores problemas econômicos, o índice de suicídio é bem maior, eu estou dizendo que a saúde mental também depende da saúde financeira, do acesso à renda. Então, assim, não é uma lógica simples e nem individual, né? É uma questão muito coletiva. Sim. E que tem tudo a ver com desigualdade social também. Eu te falei que eu engrenava, né, Rodrigo? Eu te falei que eu engrenava nos assuntos. Já né? Tinha me avisado, já tinha me avisado. Tá tranquilo. O assunto, mas tu engrenou ali trazendo estudos ali para falar sobre. Tô aprovada, tu falou na questão das crianças. Tá. Tu falaste a questão das crianças ali, porque tem muitas pessoas que estão trabalhando, até professores da nossa própria instituição trabalham e tem o filho em casa. Como explicar para o filho sobre essa pandemia? Como é que eu vou dizer para ele o que está acontecendo, já que antes muitos iam para suas escolinhas, em si, agora estão tendo que ficar em casa. Claro que tem filho, agora eu tenho meu pai e minha mãe sempre aqui. Aí o pai e a mãe tem que trabalhar, alguma coisa tem que se dividir em si, tem que fazer um milagre ali para conseguir dar atenção para o filho e ainda fazer o trabalho dele. Como é que eu digo para uma criança, nós estamos numa pandemia, está acontecendo isso, vai ter que ficar alguns meses em casa. Como é que eu trato isso com uma criança? É muito importante o diálogo, né, Rodrigo, bem aberto, assim. Eu vejo que as escolas também têm contribuído, né, nesse diálogo, mas às vezes a gente acha que as crianças não entendem, né? E elas entendem muito, muito mais rápido, assim, muito melhor que a gente, às vezes, né? Eu tenho visto mais de familiares, mas crianças pequenininhas, assim, 3, 4 anos, desde o início da pandemia, desenhando, né? Desenhando o vírus, que é um jeito de simbolizar, né? A gente fala simbolizar, assim, dá um sentido, dá uma cara. Então, falar claramente para as pessoas o que está acontecendo. Tem muitos vídeos até, né, de instruções, manuais e tal, mas vídeos mesmo que ficaram bem populares sobre a importância de lavar as mãos, o cuidado com a higiene, né? Mas é muito importante situar mesmo qualquer pessoa, né, mesmo uma pessoa que tem um transtorno mental, né, um idoso, por exemplo, uma criança, né? Mas situar no contexto, falando bem abertamente
e ajudar a criança a dar um sentido, ou desenhar, né, ou fazer uma interpretação, ou fazer um material, mas ter essa conversa clara, assim, sobre o que está acontecendo, sobre a temporalidade disso, porque em alguns lugares as aulas, né, já são estudados protocolos para o retorno, né, das aulas também. Então, tem uma sobrecarga das crianças também, né? Porque a gente também tem uma desigualdade aí, algumas escolas públicas não têm condições e as crianças nem internet têm em casa, né? E muitas crianças não conseguiram manter as atividades, enquanto em algumas escolas a gente viu a sobrecarga de atividades para as crianças, né? E aí sobrecarga para os pais também. Então, acho que é bem importante ter espaço sem atividades também. Porque, meu Deus, como a gente acha atividade, né? E vídeo, e live, não sei o quê. Gente, as crianças também precisam de espaços ósseos, né? De ócio, de se encher a paciência. Os pais também. E sabe, Rodrigo, uma coisa agora, tu falando, que me veio, assim, porque eu faço uma pesquisa. Eu, o Bruno Chapadeiro e a Karine são meus colegas doutores também, e a gente faz uma pesquisa com trabalhadores durante a pandemia. E olha que interessante uma coisa que surgiu nos relatos. Muitos trabalhadores, principalmente professores, que estão trabalhando em casa com filhos, estão se sentindo bem, estão se sentindo bem mesmo, por estar em casa, por estar podendo cuidar, conviver com os filhos, por conseguir trabalhar em casa, não precisar se deslocar. E aí, o que vem com isso? A culpa. Como que eu tô me sentindo bem se eu tô vivendo todo esse cenário? Né, então, uma culpa relacionada ao bem-estar por estar convivendo com os filhos. Então, a gente tem aquela outra história, assim, que vida louca que a gente vivia, né? Às vezes a gente olha assim, cara, eu não vou conseguir voltar para minha rotina, como é que eu dava conta daquilo, né? Mas é interessante também. Interessante a gente poder olhar assim, como é que estava a nossa rotina, como é que está hoje, como é que está a relação com os filhos, a relação familiar, que muitas vezes pode ser conflituosa também. Agora tá todo mundo em casa, pode ter conflito entre casal, por isso que eu antes falei dos divórcios, até brincando, mas é uma coisa séria que pode acontecer, conflitos entre o pai com o filho com avô, conflitos familiares por estar todo o tempo junto, né? Dia inteiro junto ali, convivendo todo o tempo. Uma coisa é tu conviver, ir pro teu trabalho, tu voltar, um período do dia, outra coisa é 24 horas totalmente juntos. E é importante nisso, né, Rodrigo, a gente dar uma respirada, né? Eu acho que assim, esse convívio também tem pessoas passando a quarentena isolados sozinhos, né? E que também é outro desafio. Eu conheço pessoas que estão completamente sozinhas há 2 meses. O que tu diria para essas pessoas que estão sozinhas 2 meses em casa? Eu sou essa pessoa. Eu posso dizer para mim mesma. Diga para si que vai dizer para as pessoas. Eu vou dizer para mim, Carmen, olha só. Não, mas é engraçado porque falando de mim, né? Agora tu vai ocupar o lugar de psicólogo aí, Rodrigo. Mas tem uma questão que às vezes é um contraponto, porque tem que ter um limite, assim, porque às vezes as pessoas nem têm tempo para se sentir sozinhas, pelo excesso de informação, excesso de trabalho, excesso de interação, né? Muitas pessoas que eu acompanho que estão sozinhas em isolamento, às vezes elas falam, nossa, eu tô sempre em contato com alguém, isso me cansa, eu tenho que selecionar um período do dia para eu não pegar o celular, né? Então eu acho que isso é o lado bom e o lado ruim da tecnologia. Mas o que eu digo para as pessoas, né, que estão sozinhas passando por esse momento, eu acho que é assim, como eu falei antes, não perder o contato, estabelecer outros canais, né, de comunicação, por exemplo, para quem está em teletrabalho, às vezes uma reunião remota, assim, por videoconferência, não precisa ser só para tratar da atividade de trabalho. Fica um pouco mais, joga uma conversa fora, né? Eu sempre falo assim para as famílias também, ao invés de só ligar, oi mãe, tudo bem? Liga a câmera, almoça com a mãe. É diferente o tempo do silêncio,
Faz uma atividade com alguém que você está com saudade, né? Faz uma atividade, acompanha, né? Então mantenha a rede. Eu acho que isso é muito saudável e é muito importante nesse momento, né? E Pessoas para as idosas também deve ser famílias, ruim, né? bah, Pessoa do idoso que tá sozinho ali, com medo também, que é toda hora fala, ele é o grupo de risco, é o grupo de risco. Aí a pessoa, o familiar tem medo de visitar ele, a pessoa tem medo de sair, que alguém vai trazer alguma coisa para ele, quem é que vai auxiliar, e o idoso ficar sozinho alguns meses, bem é complicado. bem complicado. É. E a gente sabe, né, que também o idoso, ele é importante para ele a rotina, né? Então tem uma perda, né, Rodrigo? Até eu falo assim, ó, acho que minha recomendação é mais para os filhos, sabe? Seja atencioso, porque às vezes o idoso assim tá sofrendo porque não pode ter sua rotina de ir ali na fruteira, de, né, falar com o vizinho. Isso é um sofrimento legítimo. Acolhe esse sofrimento, né? Porque às vezes a pessoa, não só um idoso, mas uma pessoa nos diz assim: bah, eu tô triste, eu tô angustiada, eu não tô bem hoje. E a gente, que nada, bola pra frente, né? E assim é tão importante a gente saber acolher isso, agora principalmente, dizer: olha, tá, né? Fala sobre isso, como é difícil mesmo, eu te entendo, né? Não tá fácil, né? Conseguir acolher mais do que negar e não, tá tudo bem, né? Então, assim, entender que para um idoso, daqui um pouco, aquela ida na fruteira era o melhor momento do dia, né? O jogo, eu sou do interior, acho que tu é também, né, Rodrigo? Mas Eu sou do interior de Gambon. então eu sou de Águas de Chapecó. E lá no interior, assim, eu vejo, né, pelas pessoas que eu conheço lá, esperavam a semana inteira para ir jogar baralho. Cara, não poder jogar baralho é uma perda enorme e gera muito sofrimento, né? Então a importância da família, dos filhos acolherem isso. Não é só um baralho, nunca é só uma atividade. Não era só a gente ir trabalhar e dar aula. Era o toque, era sentar e tomar um café, era a pausa que a gente fazia quando dava um abraço num colega, né? No baralho, é a conversa, é o desabafo. Então, entender que essas são perdas importantes e que se a gente acolher elas, a gente pode ajudar a dar um outro sentido, né? Mas eu acho que o pior é querer passar por cima ou seguir querendo fazer a vida como se fosse como era antes. E não é, né? E não é. Eu acho que a gente precisa se situar um pouco, assim, e aceitar que a gente não tá bem, às vezes, né? E aceitar que os outros também não vão estar bem e ficar atento a isso, assim. Sim. Temos aqui uma pergunta da Andiara de Paula, ela é professora do ensino público, conheço. Grande Andiara, abraço, Andiara. A doutora Carmen, como os professores poderão ajudar as crianças e adolescentes em relação à saúde mental deles pós-pandemia? Ela é professora da rede pública de Novo Hamburgo. Que legal, Andiara. Que bom que tu tá nos assistindo. Prazer te conhecer, né? Quase conhecer aqui pela fotinho. Andiara, essa é uma pergunta muito importante. Eu não sei te responder totalmente, mas vamos pensar juntas, né? Eu acho que vai ser muito importante a gente, principalmente, escutar essas crianças e esses adolescentes. Né? A gente tem que se aproximar, ao invés de, eu sei, né, um pouco porque eu sou prof também, às vezes a gente supõe que existe aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquele problema, mas a gente não se dispõe a escutar, né? Então eu diria assim, ó, eu acho que no retorno às aulas, né, ou mesmo agora distantes, seria muito importante daqui um pouco fazer uma pesquisa por telefone. Eu tenho visto muitas pesquisas, né, a gente faz pela internet, mas nem todo mundo tem internet, então pesquisas de opinião por telefone, ver quais são as demandas, quais são os medos dessas crianças, como é que foi esse período em isolamento, né, o que esses adolescentes esperam. E eu vejo uma questão, assim, Andiara, que é assim, ó, às vezes a gente se preocupa, e eu vejo algumas escolas muito preocupadas com o conteúdo, sabe? Meu Deus, perdemos não sei, o corpo humano. Não deu para trabalhar tudo que eu tinha que trabalhar
nesse período do corpo humano. Tá, só que assim, ó, quantas outras coisas a gente está trabalhando nesse período, né? Com um adolescente, por exemplo, a noção de solidariedade, de coletivo, o acesso, por exemplo, e o filtro das fake news. Então, eu acho que esses 2 pontos, eu diria, sabe? Que é assim, ó, primeiro escutar as crianças e os adolescentes, sejam em pesquisas, sejam em escutas, entender como é que foi para eles, o que eles esperam, como é que eles querem construir esse retorno às aulas quando acontecer. E outra seria isso de ampliar, porque é difícil para mim também, eu sempre estou preocupada, né, com a emenda, com o conteúdo, mas assim, como é que a gente ensina a cidadania, né? Olha a importância da gente entender agora que eu estou usando a máscara pela proteção do outro, que eu não posso ir no Guaíba, que eu moro em Porto Alegre, né? Que não é legal eu ir no gasômetro porque eu estou colocando o outro em risco. E eu acho que essa é uma lição tão importante e a gente não pode deixar passar, seja com criança, seja com adolescente. Então, acho que seria esses 2 pontos. Escutar e pensar para além da nossa lógica conteudista, assim. A questão da ansiedade, como é que as pessoas que estão em casa, elas têm alguma forma de trabalhar a ansiedade delas? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me digo que eu sou ansioso. Minha ansiedade é descontada na comida. Por isso que eu tô com as roupas com saudade de mim, como eu digo, que cada vez que eu boto elas estão mais apertadas. Deve ser saudade por não usar tanto elas em si, né? Eu desconto na comida. Mas como é que é tratar a ansiedade, tu estando em casa ali? Rodrigo, tu não tá sozinho nessa, tá? Uma pesquisa que a gente está fazendo, só que é um recorte, são com trabalhadores, tá? Essa pesquisa, até agora, mostrou que as pessoas têm comido muito mais, todas elas dizem, o indicador eu como mais, né? Eu comi mais depois da pandemia, tá lá em cima. Então, as pessoas estão comendo mais, elas estão se sentindo mais cansadas, trabalhando mais e dormindo menos. Eu lembrei desses indicadores porque eu olhei hoje até os resultados da pesquisa. Como é que lida com isso, Rodrigo? Vou te dizer que eu não sei direito também. Eu também tô ansiosa. Não, mentira. Não, às vezes eu não sei também. Mas assim, ó, não, profissionalmente falando, em alguns momentos, porque essa ansiedade, às vezes, ela tá relacionada a uma angústia, né? E tem alguns momentos que a gente vai se sentir assim, e é importante aceitar esse sentimento. Não querer ficar se enchendo de coisa, como eu falei, seja com comida, seja álcool, né? Álcool até reduz a imunidade, traz um monte de outros problemas, né? Então, assim, tentar não se encher de coisa, entender que, bom, nesse momento eu tô assim, mas, né, respira, conversa com alguém, liga para alguém, manda um WhatsApp e diz assim, tô ansiosa, não tô bem hoje. Às vezes só o fato de falar já ajuda a gente a elaborar, né? A outra pessoa não precisa nem dizer, faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu diria, né, é importante interagir antes de comer, antes de beber, né? Tenta interagir, conversar com alguém, falar sobre o que você está sentindo. Eu acho importante, de modo geral, a gente tentar encontrar um momento do dia, assim, que a gente possa relaxar, que a gente possa fazer alguma coisa que dê prazer. Às vezes até tem gente que gosta e que super relaxa, por exemplo, cozinhando, ao invés de comendo, né, assim. Ou tu cozinha e come depois, né, não sei. Mas, assim, buscar alguma coisa que te dê prazer, né? Quem tem casa, assim, e tal, às vezes ajuda muito fazer alguma coisa no jardim, né? Preparar um alimento, ler, né? Tenta resgatar uma coisa. Às vezes tem aquelas coisas, né, que a gente fazia e deixou de fazer, tipo, escrever, né? Desenhar, fazer alguma coisa assim, ver um filme tranquilo, né? Ver materiais. Mas eu acho que além disso, Rodrigo, é aceitar que a gente não vai estar bem o tempo todo, sabe? Que tá tudo bem se numa semana inteira você estiver desorganizado. Se tu comer mal, se tu não conseguir dormir direito, porque isso é esperado para esse momento.
sabe, não te apavora se tu não estiver bem o tempo todo, sabe? Se A- tu, não tá conseguindo produzir, calma, respira, conversa. É esperado que a gente não esteja totalmente bem agora. sim. Eu acho que o pior é ficar se cobrando, tá super bem, sabe? O Luiz, ele tem falado aqui, eu trouxe alguns recados aqui do Luiz, que tá aqui, Luiz, eu acho que é Lucini, como se pronuncia, ele fala sobre a questão da coletividade. Será que a questão de ajudar o próximo de alguma maneira também auxilia para o bem-estar da pessoa, para ela melhorar consigo mesmo, ou não quer dizer? Oi, Luiz, também. Legal, né, teu comentário. Ajuda sim. Tem vários estudos que mostram, né, que o altruísmo, né, o fato de tu conseguir pensar no outro é um fator de proteção para a saúde mental. Uhum. E também eu li várias pesquisas para hoje, né, Rodrigo? Quero ganhar uma estrelinha, eu estudei. Não, mas eu tenho visto, tem muita pesquisa mesmo. E as pesquisas mostraram que as ações de tu ajudar alguém, de tu oferecer ajuda, de tu escutar o outro, elas aumentaram bastante durante a pandemia, né? Sim. Então, as pesquisas de opinião, assim, mostram que as pessoas estão mais abertas e mais sensíveis ao outro. E eu diria que isso não é só uma coisa boa para a saúde mental, né? É uma questão de saúde pública. Porque Sim. agora, se a gente não pensar no outro, ferrou, né? Então, assim, a gente precisa manter os comportamentos de biossegurança, manter o isolamento, né? Porque isso é um cuidado com a saúde coletiva. Sim. Vou trazer aqui uma mensagem da Maria Link, tá? Que ela faz basicamente acho que um desabafo aqui. Para mim Vamos está ver. sendo muito importante esta live, eu realmente não estou conseguindo lidar comigo mesma. Planejo brincadeiras lúdicas com meus filhos e trabalhos manuais, mas tenho me sentido uma péssima mãe, pois eu trabalho tanto e a ansiedade toma conta de mim. A única coisa que me acalma é plantar e limpar. Eu realmente não estou no meu normal. Ontem, domingo à noite, momento em que me organizo para minhas aulas da semana, lá me veio aquela sensação de inutilidade. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu clicar aqui. Acho que não pegou tudo. Maria pegou uma parte. Lá me veio aquela sensação de inutilidade no momento de cortou Maria. Não dá todo aqui. Mas ela não tá bem, a Maria. Bah, Maria, deixa eu te falar, hein? Aqui, ó, entre eu e você, Maria. Mas assim, ó, eu não sei, tá? Não te conheço, mas olha só, o Rodrigo vai concordar comigo. Olha tudo que tu tá fazendo, Maria. Né, Rodrigo? Olha o que ela botou ali no comentário. Ela tá preparando a aula, ou seja, tu tá trabalhando, né, em teletrabalho, tá preparando a aula, provavelmente preocupada com os alunos, tá cuidando dos filhos, cuidando da casa. Eu acho que tu tá fazendo muita coisa, né? Não tá inútil nada. Sim. Nossa, tem um monte de coisa aí. E assim. A Maria eu conheço ela foi minha aluna. Ela me comentou que parece que ela estava esse semestre com 19 turmas, dando aula em 3 escolas diferentes e agora Nossa. suspenderam as aulas. Então, aquela rotina que ela tinha com 19 turmas durante a semana não existe mais. Então, eu acho que isso que pesou bastante para ela. A questão agora do se sentir inútil, porque ela tinha uma rotina absurda. Sabe o que é absurda? Absurda, de 60 horas semanais só para isso e mais função de casa, mais questão de filhos em si. Então, acho que é isso que levou ela a se sentir. Porque ela não está mais, neste momento, como suspenderam as aulas até online, pelo que ela tinha me comentado. Então, acho que é por isso que ela está se sentindo dessa forma. Mas, assim, ó, também, o relato da Maria lembrou muito, e obrigada, Maria, por expor, porque eu acho que muita gente se sente assim, né? Que bom que tu nos comentou isso. O relato da Maria lembrou esses professores, Rodrigo, que eu te falei do meu estudo, né, ali sobre saúde do trabalhador. Não é que agora a gente tá inútil, cara, é que antes a gente tava trabalhando demais, né? E esses relatos que eu vi na pesquisa ali sobre saúde do trabalhador era exatamente assim. Eram geralmente de professores ou profissionais da saúde dizendo que trabalhavam 60, 70 horas por semana, né, que produziam final de semana, que não conseguiam parar e que hoje, mesmo trabalhando em casa, sentem que tem tempo livre, que conseguem cuidar da família e que estão se sentindo bem
e ao mesmo tempo se sentindo culpados por não estar mantendo aquele ritmo anterior. Nessa situação, eu diria, pensando na saúde do trabalhador, gente, ainda bem, então, que vocês agora estão se sentindo assim, porque era o cenário anterior, ia muito mais, né? Tinha muito mais propensão a gerar um adoecimento do que agora, talvez. Né? Pelo excesso de produtividade, pela rotina, né? Pelo excesso de demandas. Talvez agora a gente tenha outros sentimentos, outro tipo de sobrecarga, mas eu não sei se o que a gente vivia antes era assim tão saudável, sabe, Rodrigo? Sim. Mas a gente, aqui a Maria terminou aqui, ó. A Maria mandou um pedacinho aqui, ó. No momento em dividir meus sentimentos, expor, me sinto um estorvo, pois sempre sou eu que faço algo por alguém. Realmente, muito obrigado, Carmen e professor Rodrigo. Tu não é inútil, assim, tu é ótima mulher. Tu é a Maria, ela trabalhava, quando ela foi minha aluna, ela dava aula e ainda trabalhava num outro local. Ela vinha para as aulas sem dormir, de madrugada, aí no intervalo do meio-dia, que a gente tinha aula de sábado, ela ia lá na biblioteca tirar um cochilo, dormir lá para poder dar uma recuperada e voltar para casa e muitas vezes emendar num outro trabalho que ela fazia, ela trabalhava nessa outra empresa de noite. Então, Maria, tu trabalha pra caramba, tu tava trabalhando horrores, mulher. Não pensa isso e aí. muitos trabalhadores vivem isso, né, Rodrigo? E falar assim, né? Aqui a gente está falando da Maria, porque ela se expressou, mas para todas as pessoas, né, Rodrigo? Procurem ajuda. A gente tem vários canais, né? O nosso Conselho Federal de Psicologia autorizou os atendimentos online. Então, qualquer psicólogo que atenda na clínica está atendendo remotamente, né? Então, procurem ajuda. Tem várias instituições que têm atendimento gratuito em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, né? Então, assim, procurem apoio, né? Eu acho bem importante. O que a gente sente é coisa séria, né? E eu acho que tem momentos que a gente não precisa dar conta disso sozinho. Sim. Pode dar, mas não precisa. Melhor contar com alguém, né? Com a ajuda de um profissional. Eu acho bem importante reforçar isso. Eu só tenho uma última pergunta para a gente finalizar aqui. Ah, não, não quero finalizar, gente. Eu quero ficar nessa live, quero morar É uma aqui. hora, lembra da uma hora? Uma hora a gente não pode passar tanto ali. Fala, Rodrigo. A questão do luto, para as pessoas que estão perdendo seus entes, pessoas próximas ou parentes, que é um momento que a pessoa às vezes não pode nem acompanhar direito o velório, né? Que é basicamente a pessoa morre, enterra, faz ali, não tem, as pessoas não conseguem ter aquele contato de pele, porque quando morre alguém, tu vai lá, tu leva o teu suporte, tu abraça ela. Até ontem estavam falando na televisão, eu vi que era um estudo que era no Fantástico, é no estudo da Universidade de Miami, a questão da fome de pele, como se fala, das pessoas se precisarem do contato. Então imagina nesse momento, tu perde alguém e tu não pode ter aquelas pessoas que antes te rodeavam estarem ao teu lado para te dar uma força e te tentarem erguer um pouco, te dar um suporte. E aí agora tu tá sozinho, tu perdeu a pessoa, às vezes talvez seja a única pessoa que você tinha na vida ali, e os teus amigos agora não podem estar mais próximos, só por mensagem e tal. Tem pessoas que são pobres, são tão pobres que nem têm acesso a essas questões de internet, então não vai ter nem esse tipo de acesso. Então, como tratar o luto? Eu acho que essa é uma questão bem séria, assim, Rodrigo, e a gente está estudando isso ainda, né? A gente está entendendo os efeitos disso, porque também é algo que a gente nunca viveu desse modo, né? Mas a gente tem muito, assim, a gente discute muito a própria dignidade, né, do momento da morte. As famílias, infelizmente, né, vão precisar, e nós também, né, da área da psicologia, pensar outras formas de dar sentido para essa morte. Porque, por exemplo, né, a gente fala assim, um velório é um ritual, né, o ritual da despedida. Ele é muito importante para a saúde mental, né, porque ele marca justamente essa despedida, né, esse processo, né, o próprio processo de elaboração. Então, o nosso desafio é justamente pensar outras formas de dar sentido para isso, outras formas de despedida. A gente tem não só, né, o luto das famílias,
mas eu vejo muitos profissionais que trabalham em hospitais, né, nos necrotérios, né, e nos vários lugares que lidam com a morte, a dor também desses profissionais, né, em também não poder dar a mão para a pessoa, por exemplo, né, o luto por essas perdas. E eu acho bem importante a gente falar sobre isso também e a gente se sensibilizar com essas milhares de vidas, né, que a gente tem perdido diariamente, né, no Brasil. E outro dia eu vi a Judith Butler falando isso, né, da importância de a gente vivenciar o luto coletivo, de a gente sentir a dor também pelas famílias, pelos profissionais, pelas pessoas que a gente está perdendo, né? Porque esse luto é também uma questão política, é também a gente entender o que está acontecendo, é também a gente se responsabilizar, né? Então, eu acho que a gente tem poucas respostas para as coisas ainda. Eu acho que a gente vai ter que estudar muito e para dar conta assim disso, né? E dos significados desse momento. Sim. Então, Carmen, muito obrigado. A gente vai finalizando aqui, então, a nossa live. Fica o nosso agradecimento, porque a gente trouxe um assunto que é bem sério para se conversar. Infelizmente, a gente vai ter agora vários problemas em decorrência a toda essa pandemia que vai atingir a saúde mental das pessoas. Gostaria de deixar um recado no final, alguma coisa para as pessoas, cantem, brinquem, sei lá, uma dica de como ficar bem. Ai, a minha dica, sabe qual que é? É assim, ó, aceitem que vocês não vão ficar bem o tempo inteiro, sabe? Aceita, conversa, compartilha o que não tá bem, não se cobra a produtividade, não se cobre tá bem, feliz e tal, tá tudo bem, tá difícil mesmo. E principalmente, sabe? Pensem no coletivo, a gente é um coletivo. Defendam, eu sempre falo isso, defendam as políticas públicas, defendam o SUS, o SUAS, que são sistemas, que são exemplos para o mundo inteiro. A gente tem coisas muito boas no Brasil, a gente tem um sistema legal de saúde, de assistência social. Vamos, né, vamos valorizar isso que a gente tem e principalmente, só para reforçar, né, a saúde mental é uma questão de saúde pública e a gente precisa pressionar também nosso governo, né, quem nos representa, para que a gente tenha planos e tenha amparo para a população, porque esses indicadores não precisam estar ruins do jeito que estão, né, os índices de suicídio não precisam aumentar, e eles não vão aumentar se a gente tiver boas ações do Estado, boas políticas de economia, de proteção social, de saúde pública, né? Então, a saúde mental também é uma questão coletiva de direitos humanos e de saúde pública. Não esqueçam. E tá tudo bem se vocês não ficarem bem, tá? Não precisa fazer nada, conversa, procura ajuda se realmente tiver feia a coisa, né? Mas assim, a gente não vai estar bem o tempo inteiro mesmo. Esse é o recado. Muito obrigada, Rodrigo. Adorei Não, que agradeço. Nossa conversa. Fica aqui as nossas palmas para ti. Muitíssimo obrigado, Carmen, mais uma vez. Para ti ótima também, semana. Rodrigo. Baita condução. Muito obrigada. Acho que eu caí um pouquinho. Eu fui e voltei. Não, eu muito obrigado, Carmen. Palma para ti. Juntou, mas acho que deu uma caída aqui. Mas muito obrigado, Carmen. Obrigado, pessoas que assistiram até esse momento. Não sei que bem para mim, parece que está caindo. Mas então, pessoas, obrigado, Carmen. Grande abraço, ótima semana, brigadão mesmo. Super e pessoas. Semana que vem, pessoas, nosso tema será Covid-19 e vulnerabilidade socioambiental. Teremos como convidados o nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, o professor João Alciones Ganderla Figueiredo, e teremos também a professora Daniele Paula Martins para nos discorrer, nos falar sobre esse assunto, tá? Então, muito obrigado novamente, pessoas. Obrigado mesmo por acompanhar essa live mais uma vez. Obrigado por terem nos acompanhado aí. Fica o nosso agradecimento de coração em si. Fiquem com Deus e boa noite. Não é igual do William Bonner, mas a gente tenta, né?
Boa noite. Não vai. Tá. Boa noite, gente. Beijo no coração. Até semana que vem, 8h30, nesse mesmo bate-canal. Siga a página aqui da Fevale, aqui do PPG Fevale, para você acompanhar as coisas. E os Instagrams dos PPGs também. E tem bolsa de doutorado e mestrado. Fiquem de olho. Entrem lá no site lá da Fevale, /estricto lá, que nem... Minha internet caiu, só para dizer boa noite novamente, não posso, aí daí dar uma coisinha, né? Boa noite, grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, fiquem bem, qualquer coisa, falem com alguém, não fiquem com essas sensações represadas em si, tá? Grande abraço, beijão, gente, até semana que vem.